Neste vídeo eu vou falar sobre o final do período do direito canônico e o início do direito penal na modernidade. No vídeo anterior eu estava lhes falando sobre o final do período do direito público romano, este que se deu e o seu momento áureo talvez aconteça com a passagem no século IV da sede do Império de Roma para Bizâncio, sob o imperador Constantino, que transforma, e o nome da cidade de Bizâncio passa a ser Constantinopla, e transforma o centro do império, esta cidade, na sede de todo o seu governo. E lá o imperador bizantino Justiniano, alguns séculos depois, no século VI, vai definir o Corpus Iuris Civilis. E o que é o Corpus Iuris Civilis? Sobre ele eu já falei em um vídeo anterior. É a compilação mais importante dos editos estabelecidos pelos pretores ao longo de toda a história do direito romano. Com a queda do Império Romano, então, o direito ele sobrevive basicamente no direito canônico, porque você tem que lembrar que a partir do século V, século VI, mas sobretudo no século VII, nós estamos entrando na Idade Média marcada pelo feudalismo. Nós temos um processo de desurbanização das cidades. E nessa desurbanização, a sociedade ela se volta para atividades agrárias, então os feudos vão sendo ocupados e fixados como a sede mais importante das atividades produtivas do período feudal. Lá estão as igrejas, os senhores feudais e os métodos de produção daquele período. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o direito canônico. E o direito canônico vira a salvaguarda, a proteção das tradições, das normas, das máximas do direito romano. Nesse período nós temos ainda a presença de muitos conceitos estranhos. E durante a Idade Média nós vamos ter, sobretudo antes e durante o período das Inquisições, há várias formas e estruturas de Inquisição, sendo a mais grave das Inquisições a Inquisição espanhola. Nós tínhamos a figura das ordalhas. O que eram as ordalhas? As ordalhas eram estruturas probatórias. A gente queria saber se o indivíduo era ou não era culpado da prática de algum crime. Para saber se ele era culpado, era simples. Colocava-se esse indivíduo para atravessar uma fogueira. Se ele saísse ileso do outro lado, ele era inocente. Se ele queimasse todo, seria então culpado. Pegava o indivíduo que estava sendo acusado da prática de um crime, jogava o indivíduo num rio gelado. Se ele sobrevivesse àquela experiência, ele era inocente. Se ele não sobrevivesse, óbvio, ele era culpado. Essas ordalhas iam sendo praticadas, mas é justamente, por estranho que pareça, a Inquisição, e como ela se estruturou na Europa, que foi exigindo métodos probatórios diferentes daqueles que eram utilizados, mesmo no ambiente da igreja, nesta primeira fase feudal. A Inquisição vai nos dar o primeiro código de processo penal, um código de procedimento. O manual do inquisidor é a mais antiga memória que nós temos do direito processual penal, porque estabelece como o inquisidor deve agir para obter as informações daqueles que estão prestando depoimento, muitas vezes sob tortura, a gente sabe disso, mas efetivamente é um método, é um conjunto de procedimentos a serem observados. É código de processo penal, efetivamente. Utilizado no ambiente da igreja por autoridades religiosas, é verdade, mas aqui nós temos a gênese do nosso processo penal contemporâneo. À medida que avançamos na Idade Média, nós vamos ver as crises acontecendo no seio da igreja, as relações entre a igreja e os estados nacionais emergentes, e essa crise chega ao seu momento decisivo no início do século XVI, quando o monge agostiniano Martinho Lutero fixa as suas 95 teses contra a indulgência nas portas da capela de Wittenberg. Ali nós temos esse primeiro momento, é 1507, nós temos esse instante decisivo que vai marcar
esta passagem, 1517, na verdade. Então, essa passagem de uma estrutura internacional, que era a Igreja Católica, para as igrejas nacionais, com uma influência maior sobre a igreja dos reis ainda se estruturando naquela Europa. Nós vamos ter na Inglaterra a Igreja Anglicana, na Alemanha a Igreja Luterana, nós vamos ter uma igreja na Inglaterra que tem características próprias e distintas da Igreja Luterana. A França vai ser dividida entre os huguenotes, protestantes e também os católicos. A noite de São Bartolomeu, essa noite do massacre dos protestantes na França. Então, nós temos uma Itália católica, a Península Ibérica católica, mas nós temos a Holanda, os Países Baixos aderindo ao protestantismo. É um racha muito importante na igreja e é uma racha que vai ter implicações futuras também sobre o direito e particularmente sobre o direito penal. Nós avançamos na Idade Média, o século XVI tem estas marcas, o século XVII nós vamos ter a figura nos séculos XVII e XVIII dos pandetistas, os monges germânicos, os monges alemães, que vão começar a estruturar o pensamento, o resgate do corpus iuris civilis de Justiniano do século VI, traduzindo para as línguas vulgares aquele pensamento e adaptando à realidade. Então nós vamos ter uma emergência do direito canônico para o direito germânico, e isso terá uma influência muito grande na Revolução Francesa. Mas antes de chegar na Revolução Francesa, eu gostaria de lhes falar sobre uma figura que está ali no século XVIII, Cesare Beccaria. Beccaria, autor do clássico Dos Delitos e das Penas, um livro fininho que você pode ler e eu recomendo que leia, traz inúmeras inovações para o direito penal. Ele busca a racionalização dos procedimentos probatórios. Então, deveria ser o processo produzido de forma racional, lógica, plausível. As penas não deveriam ser mais as penas de mutilação, as penas que levavam o indivíduo a padecer, mas a reclusão começa a ser imaginado. A obra de Beccaria, que acontece no ambiente ideológico e filosófico da Revolução Francesa, vai ter um papel decisivo para a Revolução Francesa e para o direito brasileiro. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Espero que você esteja acompanhando. Curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e faça seus comentários. Será um prazer atender a eles e responder.